Bom dia, pessoal. Bom, estamos em mais um dos nossos encontros aqui da disciplina do Constitucional 3, tá bom? A gente pode estar iniciando aqui com vocês um breve comentário acerca das questões da avaliação, até enquanto o pessoal vai chegando. O que é que vocês acham? Tá certo. Começar aqui a apresentação. Vocês conseguem visualizar aí, pessoal, a prova? Ok, Anne. Gente, aí a provinha da primeira chamada, tá certo? O gabarito aí a gente colocou, né? Então, seria as respostas, letras A, C, D, C, tá certo? Comentando aí a questão, né? A gente tem aí uma questão do ENAD de 2015. A sujeição do juiz à lei já não é, como no velho paradigma positivista, sujeição à letra da lei. Qualquer que fosse seu significado, é apenas a sujeição à lei enquanto válida, ou seja, coerente com a Constituição. Considerando o paralelo entre a concepção positivista e pós-positivista, neoconstitucionalismo do direito, apresentado no texto, avalia as afirmações a seguir. Então, ele fala, né, a resposta aí, a letra A, são os itens 1 e 3 que estão corretos. As regras no positivismo jurídico são preponderantes, enquanto no neoconstitucionalismo preponderam os princípios, né? Uma visão que a gente tem, já falava aqui da ideia da hermenêutica constitucional, né? Dessa nova visão do direito constitucional como efetivamente um ramo, né, que está subjacente a todos os ramos do direito, né, que perpassa todas essas questões. E a subsunção, a gente até falou numa aula, né, dessa lógica formal, é o principal processo de interpretação da lei, característico do positivismo jurídico, ao passo que a ponderação de princípios, também tivemos uma aula em que tratamos da proporcionalidade, né, é característica relevante do neoconstitucionalismo. No positivismo jurídico, o magistrado tem maior destaque, ao passo que o legislador possui um maior destaque no neoconstitucionalismo? Não, seria o inverso. E a figura do juiz com a boca da lei remete à concepção normativista típica do positivismo jurídico, em que cabia aos juízes interpretarem e adaptarem as leis aos casos concretos, né? Aqui, ó, interpretarem e adaptarem as leis aos casos concretos, seria mais típico, na verdade, não de uma visão legalista, né, mas da visão neoconstitucionalista. Tá clara a questão 1, gente? Não é tão complexa, né, essa colocação aí da questão 1, tá certo? Questão 2. No ano de... Isso foi um concurso de juiz de substituto, né, 2018. No ano de 2017, o ministro Luiz Roberto Barroso citou, no âmbito do STF, uma questão de ordem na ação penal, 937, defendendo a tese de que o foro por prerrogativa de função deve ser aplicado somente aos delitos cometidos por um deputado federal no exercício do cargo público ou em razão dele, né? Enquanto ele permanece nesse exercício, que ainda como se encontra esse posicionamento do foro. O julgamento se encontra suspenso por um pedido de vistas, mas, se prevalecer o entendimento do ministro relator, haverá uma mudança de posicionamento do STF em relação ao instituto do foro por prerrogativa de função, que ocorrerá independentemente da edição de uma emenda constitucional.
A hermenêutica constitucional denomina esse fenômeno de... Iane. Questão 2. Qual é a resposta? Força normativa, princípio da concordância prática, mutação informal da Constituição, maximização das normas constitucionais, interpretação sistêmica. O item correto, doutora? C de casa, né? A gente já viu aí no gabarito, tá certo? Voltando aqui. Podemos ir adiante, pessoal? Seguindo adiante, vocês... Tudo ok até o momento? Ok. Vamos lá. Eu vou ver se no AVA tem como a gente anexar o arquivo da correção de vocês. Na verdade, para quem manda no arquivo editável, né, a gente tem como fazer alguma anotação. Mas quem envia no arquivo PDF, não dá para a gente fazer algumas anotações, né? Enfim. Mas eu vou ver se há essa possibilidade de envio do anexar um arquivo da prova. E lembrando, pessoal, que aquela nota da avaliação da prova que vocês receberam na devolutiva pelo AVA ainda não está com a nota do trabalhinho, tá certo? E a gente tem até amanhã, né, para lançar no sistema. Então, ainda vou somar com a nota da atividade, tá certo? Para poder lançar no sistema, tá ok? Só para vocês, que fique claro, né? Para que vocês tenham esse conhecimento, tá certo? Questão 3. Pertence o princípio constitucional da proporcionalidade àqueles que desempenham notável e destacado papel na judicatura da Suprema Corte, assim sendo consideradas assertivas abaixo sobre o referido princípio. Princípio não escrito em sede constitucional, cuja observância independe de explicitação em texto constitucional, porquanto pertence à natureza e à essência do Estado Democrático de Direito, é composto de 3 subprincípios: conformidade ou adequação, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito, que é justamente o mandamento de ponderação e avaliação. Volta-se para a justiça, até aqui tudo certo, né? Porque ele não está expressamente previsto na nossa Constituição Federal, né? Está previsto em legislações infraconstitucionais, né? Legislações ordinárias, tá certo? Mas não especialmente, né? Não explicitamente na Constituição Federal, tá certo? Pode-se considerar que está de maneira implícita, né? Mas não expressamente. Volta-se para a justiça do caso concreto, aparenta-se consideravelmente com a equidade e é eficaz instrumento de apoio às decisões judiciais, que após submeterem o caso a reflexões prós e contras, a fim de averiguar se na relação entre meios e fins não houve excesso, né? A vedação e excesso concretizam, assim, a necessidade do ato decisório de correção. Todas as alternativas aqui estão corretas, tá certo? Todas as alternativas. Oi, Anne, a pontuação do fórum, eu vou ver para quem participou, tá certo? Eu ainda não vi essa questão da pontuação do fórum, mas vou avaliar, tá bom? Dependendo da aula da participação, tá certo? Gente, tá indo aqui, vocês estão acompanhando? Ok. Então, as 3 alternativas estão corretas. A terceira questão, então, letra D de dado. D de dado. Quarta questão, de um exame de ordem. Algumas questões dessas, pessoal, a gente até já tinha respondido em sala de aula, né? Algumas dessas questões. José leu em artigo jornalístico, na verdade, na aula remota, né? Na aula virtual. Em artigo jornalístico, veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional. Gente, eu estou indo aqui mais rapidamente porque a gente vai entrar na matéria, tá certo? Do habeas data. Então, vocês já tiveram uma devolutiva, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês perguntam aqui no chat, tá?
em meio de comunicação de abrangência nacional que o STF poderia, em sede de ADI, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria mutação constitucional impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional, no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno. Diga aí, doutora Ana Patrícia, qual seria a resposta para a questão 4? Quarta questão. Concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador no processo de alteração do texto constitucional, a gente sabe que a mutação é um procedimento informal, né? Informal. Não é idêntico, não é nada idêntico, não é nada semelhante, é uma questão de interpretação, né, a esse procedimento das PECs, né, ali no artigo 60 da Constituição. Referente à mudança promovida no significado normativo por meio da utilização de emenda? Não. Relacionada à alteração de significado da norma constitucional sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição Federal? Alteração de significado de norma constitucional sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição Federal? O que é que vocês acham? Bora lá, gente. De alteração do texto constitucional antigo por um novo, em virtude de manifestação de Assembleia Nacional Constituinte, não tem nada a ver, né? Não é nada de outra instituição de Assembleia Constituinte. Então, aqui, ó, letra C de casa, relacionada à alteração de significado sem que haja mudança no texto. É uma ideia da interpretação, né? Da hermenêutica que o Supremo vai dar. Vai trazer, né? Muitas vezes o STF vai trazer essa mutação. Pode até ser em sede lá do controle concentrado, ADI, tá bom? E essa ideia, né, ela vai incidir especificamente aí na hermenêutica, que se realiza aí no âmbito, sobretudo, da Suprema Corte, né, do STF, e num contexto de atribuição de sentido, pessoal, de significado, e não de alteração formal do texto. Tá certo? E isso surgiu, né? Tem muita inspiração no direito alemão, a gente já viu, tá certo? E ocorre também em outros ordenamentos, como nos Estados Unidos, né? Em várias decisões já ocorreu, já se tem notícia aí dessa ideia da mutação constitucional, né? Por exemplo, aquela ideia da segregação, né, racial, em razão, teve um caso que foi contra o Estado, né, em relação à educação, tá certo? Enfim, em que se, em determinado momento, se permitia, não é, a presença de brancos, de negros, mas, especificamente, não eram tratados enquanto iguais, né, no âmbito ou no sistema educacional, tá certo? Houve uma mudança nesse sentido, também, no caso, Board of Education, tá certo? Isso, acredito que lá pelos idos de 1958. Oi, Ana, Patrícia, tá sem microfone? O teu, no caso? Ah, tranquilo. Tudo bem, obrigada aí pela devolutiva, tá? Gente, continuando aqui na questão, quinta questão. Leia o texto abaixo. O legislador constituinte originário criou mecanismos por meio dos quais se controlam os atos normativos, né, a ideia de controle da legalidade, da constitucionalidade, verificando aqui, no caso, a sua adequação aos preceitos previstos na lei maior. Toda evolução e movimento verificados no direito estrangeiro também foram considerados no Brasil, que legalizou a tendência jurisprudencial que já vinha sendo percebida, muito embora lentamente, a flexibilizar a rigidez do princípio geral, né, que era tratado pelo Kelsen, de que uma norma inconstitucional ela era nula desde a sua origem, e que ainda é regra, diga-se de passagem, da nulidade da lei declarada inconstitucional no controle concentrado.
diante do mencionado no texto, de autoria do professor Pedro Lenza, responda: o que significa jurisdição constitucional? Correlacione ao tema do objeto de estudo do direito processual constitucional. Vários de vocês, né, acabaram conceituando Certo, Ana Patrícia. Vários de vocês acabaram conceituando a jurisdição constitucional, lembrando que a ideia da plena aplicabilidade, efetividade da norma, né, das normas constitucionais, tá certo? Das diretrizes, né, dos preceitos constitucionais, gente. Mas a gente não pode ter a ideia de que a jurisdição constitucional ela acontece só pelo controle de constitucionalidade, seja ele o concentrado ou o difuso, né? A gente tem que ter a ideia também de que, efetivamente, a nossa disciplina, ela vai tratar, e a gente está tratando aqui das ações constitucionais, né? A gente vai já falar aqui do habeas data, né? Que é uma ação bem importante, tá certo? Em relação ao direito à informação, né? Da pessoa, do impetrante, que tem interesse, mas interesse pessoal aí na obtenção das suas informações, né? De caráter personalíssimo. Então, assim, a ideia de jurisdição constitucional, gente, não é só o controle de constitucionalidade, né? É mais amplo e busca efetivar as diretrizes constitucionais, né? Ampliar essa visão aí para que realmente as normas constitucionais, elas não fiquem só no papel, né? Ou na letra da lei, né? Na verdade, tem uma visão aí de força normativa da Constituição. Bom dia, doutor Djalma, doutor Ercílio. Eu não os vi aqui, né, doutor Ercílio, há algum tempo, tá certo? Bom dia, professora. E estamos fazendo, bom dia, Djalma, bom dia, Ercílio. Estamos fazendo, pessoal, uma breve análise aí das atividades avaliativas, ok? Primeira e segunda chamada, tá? Assim, está sendo mais dinâmico no sentido de ser mais rápido, né? Porque a gente também tem que entrar lá no conteúdo, tá bom? E daí, só para que vocês tenham a Luana, Luiz, né? Luana Lima, entrar a Anne também, Magna, Tiziana. A gente vai estar lançando aí a nota, né? Da AV1 de vocês até amanhã, tá certo? Que é o prazo do sistema da universidade, ok? Djalma. Ok, professor. Lembrando que essa nota da avaliação que foi para vocês pelo AVA ainda não está com a nota de quem fez aquele trabalhinho para pontuação na AV1. Então, ainda vou somar, tá certo? Dando continuidade aqui. Sim, e correlacionar o tema, né, com o objeto de estudo que a gente tinha falado. A qual flexibilização legal se refere o texto? Teve uma das nossas aulas aí que a gente falou, né, pessoal, que o Supremo, ele pode... hoje, o artigo 27, né, da Lei 9868/99, que é a lei que trata da ADI, da ADC, né, de intromissão, que vocês já podem até ir estudando em casa, vendo aí, o 27, ele fala que os ministros do Supremo, eles podem decidir, né, sem necessariamente atribuir efeitos ex tunc, tá certo? Ou retroativos, tá? Eles podem dar efeitos dali em diante, então não teria uma nulidade, né, plena, absoluta da lei, porque ainda iria manter alguns efeitos no tempo, né, desde o início ali do ato normativo, tá certo? Então, o Supremo, ele pode, por uma maioria de 2/3, né, em razões de segurança jurídica, enfim, tá, determinar nas suas decisões que esses efeitos sejam prospectivos, né, da data da publicação do acórdão. Então, isso aí é o que se refere no texto, esse trechozinho aí do professor, é o que se chama essa flexibilização, né? Seria essa ideia aí dos efeitos prospectivos, tá certo? Dali em diante, tá? Então, eu tenho aí um temperamento, eu tenho uma relativização, né, da ideia da nulidade dessas decisões, os efeitos ex tunc, tá? Seriam efeitos prospectivos no tempo, tá?
ou ele pode determinar, né, enfim, na decisão, determinar falar em determinado período para trás, né, que não é necessariamente desde o início da lei, né, determinando que a lei é inconstitucional desde determinado período, ou então para frente, tá? Que é a ideia dos efeitos prospectivos. Isso é o que se chama modulação temporal dos efeitos das decisões do STF, né? Modulação temporal, tá certo? Está no artigo 27 da 98/99 e no artigo 11 também na 9882/99, né? Na lei da ADPF, tá certo? Continuando aí, gente. A questão a sexta questão aborda um caso prático que foi proposto aí no exame de ordem de 2015, né? Em que se tem aí uma questão de um decreto municipal, e ele diz assim: após a abertura do processo em instrução com registro fotográfico, foi proferida decisão pelo secretário de posturas do município, sem prévia oitiva da empresa, determinando a aplicação de multa no valor indicado, bem como fixando interdição e lacre do estabelecimento, na forma do decreto municipal, né? O João, sócio-diretor de uma empresa, foi surpreendido com a notificação para pagar uma multa e encerrar as atividades empresariais por um período de 90 dias, tá certo? Enfim, ele descobriu, né, ao ler a notificação, que foi aberto um processo administrativo para apurar essa denúncia de violação. A notificação vem acompanhada da cópia integral daquele procedimento, né? A notificação depois de já ter sido proferida uma decisão, certo? Qual a medida necessária, pessoal? Você foi contratado como advogado para ajuizar a medida necessária à defesa dos interesses do cliente. Afastar a exigência da multa, né, de R$10.000 e garantir a permanência das atividades empresariais, tá certo? Qual seria a medida cabível para o resguardo dos direitos do empresário, do João, aqui? Considerando que tem toda uma documentação aqui pré-constituída, notificação, prova documental, né, pré-constituída. É o mandado de segurança, né? Mandado de segurança individual, aí no caso, tá certo? E tem um caráter repressivo, gente. Por quê? Porque já aconteceu esse ato, né? Já foi aberto o processo, ele não teve nem a possibilidade aí de se manifestar, tá certo? Ó, foi proferida uma decisão, tá? Sem a prévia oitiva da empresa, ok? Mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69 da Constituição e a Lei 12.016/09, né? Alguns não colocaram a fundamentação da legislação, da Constituição, tá certo? Isso aí é importante, né? Que no exame de ordem vocês vão também ter que estar fundamentando para não esquecerem, tá certo? Então, alguma diminuição de pontuação por conta da legislação, certo? Como o patrono pode tentar acelerar a obtenção da tutela jurisdicional em favor de João? A liminar no mandado de segurança, né? Ele vai necessariamente argumentar aí pelo período de dano irreparável, né? A verossimilhança da alegação, tá certo? No artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016/09, tá certo? E a tutela seria, como já falamos, ó, repressiva, porque já houve a decisão aí do secretário, ele só fez receber essa notificação depois de todo o processo administrativo. Tá claro? Tá claro, gente, até aqui? Ok. E a última questão dessa provinha da primeira chamada diz respeito ao seguinte: no que se refere à hermenêutica, analisa as assertivas abaixo, considerando as verdadeiras ou falsas, justificando suas respostas. A hierarquia entre normas constitucionais originárias, admitindo-se a declaração de inconstitucionalidade de determinada norma em face de outra, gerando assim declaração de normas constitucionais e inconstitucionais falsa, pessoal. Não há essa hierarquia, né, entre normas constitucionais originárias, elas estão no mesmo patamar, no mesmo nível, tá certo? Assim, não há como declarar, não é, uma inconstitucionalidade de uma norma em relação à outra, tá certo? O que pode haver é o fenômeno da recepção, né,
de normas anteriores à Constituição, tá certo? O fenômeno da recepção, e aí a Constituição acatar, né, normas, como posso dizer, normas anteriores, né, como era propriamente a questão da legislação, por exemplo, do mandado de segurança, né, que até 2009 a gente tinha uma lei que era de 51, na verdade, a 1533 de 51, então uma lei bem antiga, que ainda era acatada e várias vezes, né, foram modificadas, tá certo? Ao fenômeno da recepção. Mas, muito bem, Ana Patrícia, né, a ideia da unidade da Constituição, toda uma sistematização e também de que não há essa hierarquia entre as normas constitucionais originárias, né, não há que se declarar essa inconstitucionalidade ante norma originária da Constituição, tá certo? Constitucionais originárias, tá? Mas normas que venham a ser, né? Normas que venham a ser especificamente elaboradas a posteriori, né? E normas essas, gente, que a gente ainda vai ver aí na unidade 3, tá certo? Por exemplo, emendas à Constituição, né? Que podem ser refutadas. Agora, tem que ter em mente que algumas espécies, alguns conteúdos não vão poder ser alvo, né? Desse controle de constitucionalidade posterior, como, por exemplo, as súmulas dos tribunais, né? As súmulas do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante, que o próprio tribunal ele tem poder de rever as suas decisões, tá certo? Como são atributos do tribunal, né? São situações em que o próprio tribunal vai rever ou vai cancelar o verbete aí dessas súmulas, desses enunciados, tá bom? Como, por exemplo, algumas questões também que são de interesse próprio, né? Interno corporis do próprio poder, né? Do poder legislativo, enfim. Tá certo? Mas aí são temáticas das nossas próximas aulas, tá bom? A última questão aqui da AV1, da primeira chamada, o princípio da unidade da Constituição prevê que o intérprete deve considerar o texto na sua globalidade, de forma a se evitarem contradições e antinomias, né? Se evitar essas tensões entre as normas constitucionais e ter uma visão, pessoal, sistematizada, global, né? Se evitar essas contradições e esses conflitos entre as normas constitucionais, como a Ana Patrícia colocou aqui no chat, né? É a ideia da unidade, né? De sistematizar. Na verdade, uma única questão, tratando basicamente, né, de um princípio integrador aí da nossa hermenêutica constitucional. Tá claro até aqui, gente? Podemos passar para a segunda chamada? Hein, pessoal? Ok, Gabriel, certo. Só buscando aqui o arquivo. Vocês conseguem visualizar aí o arquivo? Ok, obrigada, gente. Bom, aqui é a segunda chamada, né? Parlamentar brasileiro em viagem oficial visita uma questão do exame de ordem, ó, de 2017, né? O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, onde a gente já falou, né, que tem muita essa origem, teve muita essa influência do surgimento aí dessa teoria da mutação constitucional, né? Recebendo numerosas informações acerca do seu funcionamento e de sua área de atuação. Todavia, chamou especialmente sua atenção. A referida corte reconhecia a possibilidade de alteração da Constituição material, ou seja, de suas normas, sem qualquer mudança no texto formal,
surpreendido com essa possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o STF, no Brasil, fazia uso de técnicas semelhantes no âmbito da ordem jurídica brasileira. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria jurídica. Qual é o item correto aqui? Ó, gabarito BBCE, tá certo? Qual é a hipótese correta aqui para a assessoria jurídica? Sim, o STF, reconhecendo o fenômeno da mutação constitucional, pode atribuir ao texto inalterado uma nova interpretação, que expressa, assim, uma nova norma, né? A gente teve uma atuação tanto quanto ampliativa, né, que chega, né, Gabriel, digamos, Leno, trazer uma visão ativista aí, né, de uma atuação muito ativista do Supremo, nessa questão aí da homofobia, da transfobia, daquela ADO 26, até deixei para vocês uma notícia, se não me engano. E aí, pessoal, o Supremo acabou dando, né, uma interpretação conforme a Constituição para incluir ali como um crime de racismo, tá certo? Que, apesar de não estar tipificado lá na lei, né, de regência, tá certo? Também as situações de homofobia, transfobia e tal, né? É uma visão ampliada, né? Não sei se vocês ouviram aí nos últimos dias também uma fala, né, do atual ministro da Educação, tá certo? Em que ele se referia, né, à ideia de homossexualismo, né, enfim, como um caráter aí bem destoante, né, do que se considera as questões de gênero, né, na nossa sociedade atualmente e tudo, né, sem essa visão aí que já é até, digamos, analisada pelo Supremo como uma tipificação penal, né, de racismo, enfim, tá certo? Apesar de eu não ter especificamente a incidência aí de um fato típico previsto na legislação, tá certo? Mas é uma interpretação do Supremo, acaba sendo uma ampliação, tá certo? Foi pela ADO 26, tá? Acho que eu já deixei uma notícia para vocês lá. Podemos seguir? E ele até se referia, né, o ministro, só fazendo um comentário breve aqui, né, que é as questões, Ana Patrícia, pois é, né, mas a gente fica pensando nessas questões, não é, de formação do indivíduo, de formação do cidadão e tudo, e aí ele falava que, por exemplo, um jovem, né, enfim, que tivesse, né, ou que demonstrasse aí na fala a questão do homossexualismo, porque viria de uma família desajustada, enfim, né, famílias desajustadas, tá certo? É muito complicado, né, a situação aí complexa de você estar discriminando, não é, por uma questão de identificação de gênero, tá certo? Exatamente, Ana Patrícia. Eu gosto muito quando vocês participam aí no chat, tá certo? Porque vai, digamos aí, alimentando a nossa, né, a nossa argumentação, pessoal. E aí a gente precisa isso, né, construir esse raciocínio aí, Ana Patrícia, mais coerente, não é, com esses valores conquistados, com os direitos humanos, essa luta que vem desde, enfim, muito mais fortemente, né, no início ali do século XX, tá certo, no Brasil, e aí questões realmente em que essas minorias, né, elas são desprestigiadas socialmente, né, minorias que muitas vezes são vulneráveis, né, do ponto de vista dos seus direitos, enfim. Mas, Ana Patrícia, ao mesmo tempo a gente tem o Supremo, né, Tribunal Federal, que já deu e tem dado guarida a essas questões, né, as questões dos efeitos, dos relacionamentos, né, nas relações jurídicas, enfim, mesmo nesse reconhecimento, né, dessas relações na nossa sociedade, né, dessa igualdade que a gente precisa realmente observar, né? Que não é uma igualdade formal, do ponto de vista, mas uma igualdade substancial, né? A busca pela equidade, tá certo?
Obrigada aí pela contribuição, Ana. Exatamente, né? Contra as conquistas do povo, construídas em décadas, né? Em situações de reivindicação dos direitos. Vamos passando adiante aqui, pessoal. Na questão 2, no tocante à interpretação constitucional, ó, uma questão para auditor, né? Conselheiro substituto. Luiz Roberto Barroso afirma haver um princípio que se destina à preservação da validade de determinadas normas suspeitas de inconstitucionalidade, assim como a atribuição de sentido às normas infraconstitucionais, da forma que melhor realizem os mandamentos constitucionais. Ó, melhor forma de interpretar conforme a Constituição, em razão dos valores, né, desses preceitos constitucionais, tá certo? Tal princípio abriga simultaneamente uma técnica de interpretação e um mecanismo de controle de constitucionalidade. Ele está se referindo ao princípio da interpretação conforme a Constituição. Tá claro, gente? Até aqui? Ok, pessoal? Continuando. Aí uma questão para o promotor de justiça de São Paulo, 2015. Nos termos da lei 2016/09, e aí a gente falou como se trata, né? Tem uma celeuma em relação a esses direitos difusos, se a doutrina, em grande parte, ela concordaria, né? De que, pelo mandado de segurança coletivo, seria possível, né? A impetração com objeto de direitos difusos, mas a lei não, a lei traz os coletivos e individuais homogêneos, né? Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser coletivos ou individuais homogêneos, né? Questãozinha 3. Ser de casa, tá? Ó, a única alternativa. Vamos analisar aqui as outras. O mandado de segurança coletiva induz litispendência para as ações individuais devem ser reunidas para julgamento em conjunto. Não induz litispendência, né? Elas podem coexistir simultaneamente, mas para que o impetrante a título individual faça jus à coisa julgada coletiva, ele teria que desistir da sua ação individual, né? Em se tratando de direitos coletivos, a sentença proferida no MS para a coisa julgada erga omnes, também não, é dentro da coletividade, os membros, né, ali da coletividade. No MS coletivo, para a coisa julgada limitadamente aos membros da categoria, somente em se tratando de direitos individuais homogêneos, também não, direitos coletivos ou individuais homogêneos, né, por isso. E no mandado de segurança coletiva, a eliminação poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica, deverá se pronunciar no prazo de 5 dias. Quantos dias, Gabriel? Aliás, quantas horas? 72 horas, né? Para a manifestação aqui no mandado de segurança coletivo. Tá certo? Para a manifestação do representante judicial da pessoa jurídica implicada, tá? 72 horas, tá ok? Então, está correto apenas o que contém no item 1, que é o item C aqui da questão. Certo? Tá claro, gente, até aqui? Passando adiante. Uma questão de procurador do Estado, né, de Mato Grosso. Em janeiro de 99, governador do Distrito Federal, eu acho que eu já tinha até visto essa questão aí com vocês, tá certo? Vamos aqui para os itens, tá? 1, 2 e 3. Todos os itens estão corretos. A gente trouxe até para a sala essa questão aí. Tá bom? Então, todos os itens estão corretos, tá? Aqui, analisando a afirmação, estabeleça a devida correlação do texto com os princípios de interpretação constitucional. Né? A questão 5. Tem um trechozinho do ministro Barroso. Aborde pelo menos 2 princípios de interpretação constitucional. Seria para vocês falarem de 2 dos princípios, né? Por exemplo, supremacia da Constituição, né? A presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, a efetividade, a ideia da unidade da Constituição, da interpretação conforme, tá? Citando exemplos, né? Como a gente falou agora há pouco tempo, a interpretação conforme a Constituição. Certo? Outra questão aqui também, bem semelhante à da primeira chamada, né? Tem um trechozinho e pergunta: o que se entende por jurisdição constitucional? Já falamos, né? Em que consiste esse controle de constitucionalidade?
E no Brasil, existe algum órgão de primazia nesse contexto? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal. Era para falar um pouco aqui, né, do que é esse controle, essa verificação da compatibilidade entre as normas infraconstitucionais, né, leis e atos normativos, em relação à Constituição Federal, e também falar um pouco do STF, no papel de guardião da Constituição e de última instância recursal. Tá claro, gente? Pessoal, eu estou passando aqui rapidamente porque a gente vai ter que, ok, Gabriel, entrar no nosso conteúdo, tá bom? Então, não adianta a gente estar, especificamente, vocês já viram aí as questões, né? A gente pode estar comentando, mas de uma maneira mais rápida aqui, tá certo? A última questão, né, é do 29º exame de ordem do ano passado, adaptada, né? Na verdade, a questão lá pedia para o aluno, para o examinando, né, elaborar a petição do mandado de segurança. E aqui não, eu só pedi para que vocês respondessem a questão, tá bom? Para a situação com a medida judicial cabível para o resguardo de direito de João, né? Que aqui era questão de transparência, né? Cidadão atuante, ele queria ter uma informação sobre a distribuição dos recursos aplicados na área da educação, né? Ou seja, não era interesse, poderia confundir com a habeas data, que a gente vai ver agora. Não era para interesse pessoal dele, né? Não eram informações a respeito do João, mas informação sobre a forma de distribuição dos recursos aplicados na área da educação no município Alfa, né? Enfim, tá certo? Aí ele compareceu à Secretaria de Educação, requereu o fornecimento das despesas, e o requerimento foi indeferido por escrito, ó, indeferido pelo secretário, sob o argumento de que ele não residia, que já não é um argumento, né? Os gastos eram sigilosos, o que não tem uma questão de Estado para ser, enfim, e que haveria a instituição de para o público em geral, um portal da transparência, né? Depois, tá certo? Enfim, qual era a medida cabível? Eu perguntei, né? Para a situação, qual a medida judicial cabível para o resguardo de João? Justifique e fundamente. Eliminar mandado de segurança, né? Artigo 5º e 69 da Constituição, ó, legislação pertinente, tá certo? E como ele pode acelerar a obtenção? Liminar e mandado de segurança, artigo 7º, inciso 3º. Qual é o juízo competente para apreciação da vara da Fazenda Pública, né? O secretário municipal de Educação, se ele tiver foro por prerrogativo de função, como a questão não diz, né? Não trata, não entra no órgão, na organização judiciária, especificamente, vara da Fazenda Pública ou vara civil. A tutela seria repressiva. Por quê? Porque já foi indeferido por escrito aí o pedido, né, o requerimento formulado pelo João, cidadão atuante, tá certo? Então, é basicamente isso. E lembrar, pessoal, aqui quando a questão pede, ó, de fundamentar na lei, né? Porque se vocês esquecerem, já vão estar perdendo na lei e na Constituição, né? Tá perdendo alguma pontuação nessa questão, tá certo? Ok? Podemos passar adiante? Vamos entrar na nossa matéria de hoje, tá certo, gente? Ok, Leno. Vamos lá. Ok, doutor Gabriel. Só um minutinho, pessoal. Vamos aí na sequência, né? Da disciplina. Ok? Conseguem visualizar, gente, aí o slide? Obrigada. Ok.
Pronto, vamos tratar aí sobre a ação, ok, Yane? Uma outra, né, das nossas ações constitucionais, que é o habeas data, né? É uma ação muito importante também, Ana Patrícia, Gabriel, Lennon, e os demais colegas que estão aqui. Por quê, hein, gente, que o habeas data a gente pode considerar como outro remédio constitucional, né, como outra ação, que tem um caráter tão importante como em relação ao mandado de segurança, né, ao nosso habeas corpus, que a gente já viu. O que é que vocês acham? Bora lá, doutor Gabriel. Alguém quer falar aqui no microfone? Gabriel está no chat, né? Hoje, uma finalidade específica. Muito bem, doutor Gabriel. Ele tem uma finalidade específica, né, gente? Mas, assim, vocês sabem que no Brasil a gente viveu, né, mais de 20, um período bem longo, né, de ditadura, mais de 20 longos anos de ditadura, né, enfim, de cerceamento, de restrição às nossas liberdades, né? Vez por outra a gente escuta falar também do cerceamento, né, de uma ideia de censura, a atuação aí dos meios de comunicação, enfim. O que é que vocês acham em relação à habeas data, né? Em relação àquele momento, aquele período em que a gente tinha né, digamos, um Estado opressor, um Estado que não vislumbrava aí essa guarida, essa proteção aos nossos direitos e garantias fundamentais, né? O que é que vocês acham? A habeas data vem a surgir como o quê, doutor Gabriel? Uma proteção, né? A situações de abuso, a situações de ilegalidade em relação a dados das pessoas, tá? Que não pudessem ser, digamos, obtidos, né? Que não pudessem ser conhecidos, acessados por esse cidadão titular de direitos, né? Desses direitos, rapidinho, Ana, desse direito à informação, e mesmo alguma situação de, rapidinho, Ana, Patrícia, alguma situação de, efetivamente, de ocultamento, né? De não publicidade, exatamente, eu estou lendo, não publicização dos dados, de não ter acesso, né, de não ter essa possibilidade de acessar, inclusive, né, se busca resguardar, até hoje a gente ainda consegue ter essa notícia, muitas vezes, né, de familiares, e aí entra uma exceção aí para o habeas data também, né, familiares que eu digo sucessores, né, buscando a defesa ou buscando conhecer, obter informações sobre fatos, né, sobre aquela pessoa que até já possa ter falecido, né, os sucessores. Aí abre-se até uma exceção nesse contexto, né, que já foi acatada também em âmbito judicial. Tá certo? Diga, Ana Patrícia, desculpa, porque senão não fechava aí o raciocínio, tá bom? Professora, tudo bem. Com relação, por exemplo, não só, porque, sim, eu sempre tive a ideia que o habeas data, ele sempre ia nessa questão do acesso, né, as informações, a publicidade, mas aí eu estava lendo, né, esses dias, tem a questão também da modificação, né, de dados também, professora. Isso, a gente vai falar, isso. A gente está aqui, né? Exatamente, doutora, muito bem. Obrigada aí pela tua participação, né? A previsão constitucional, ela trata, né, Ana? Muito bem, a ideia e até, Ana Patrícia, por uma visão de se corrigir, né, dados relativos à pessoa que está se buscando, aí, em relação à qual está se buscando a informação, né, só obtenção da informação, o acesso à informação, essa retificação, e a lei, né, pessoal, que a gente vai ver, a 9.507/97, ela foi muito mais, ela ainda foi além, né, ela ainda traz outra hipótese aí, Ana Patrícia, de possibilidade de utilização
do habeas data, tá certo? Que seria para anotação, né? Anotar, por exemplo, anotar, digamos, num banco de dados, né? Ou até posso falar, não seria muito assim o ideal, né? Mas num banco de dados, porque tem algumas situações, Ana, que a gente vai ver em relação à habeas data, né? De que em determinadas situações ele já foi até negado judicialmente, tá certo? Porque a ideia é que essa informação ela seja de caráter público, tá certo? Ou seja, ela pode chegar a terceiros, né? Ela pode ter uma entidade governamental, né? E aí eu tenho os bancos de dados de caráter governamental e eu posso estar buscando anotar, né? Eu posso estar buscando registrar, por exemplo, determinadas situações a meu respeito, né? Ou você, ao seu respeito, tá certo? Agora, o que não vai poder, aí a gente já vê, né, pessoal? É o caráter personalíssimo desta ação, né? Personalíssimo. É a pessoa do impetrante, tá certo? Que vai buscar. Tem até uma exceção que eu acabei de falar, né? Que seria em relação aos sucessores, a gente vai ver. Mas, enfim, gente, era para estar trazendo esse contexto de que o surgimento, né, a previsão do habeas data na nossa Constituição Federal, que está aí, né, expressamente previsto no artigo 5º, no inciso 72 da Constituição, tá certo? Aí tem duas alíneas, né, duas hipóteses, Ana Patrícia, alíneas A e B, né, que foram ampliadas, né, tem mais uma hipótese aí que a legislação trouxe. Isso aí é para amparar, né? É mais um instrumento, é mais um mecanismo, ok, doutor Ercílio? É um instrumento, um mecanismo de defesa dos nossos direitos, né? De proteção dos nossos direitos diante de quê? Sobretudo, gente, da autoridade estatal, tá certo? Da autoridade estatal. Professor, eu tenho para vocês. Oi, Djalma, diga. Então, uma pergunta. No caso, professor, o habeas data, Oi. no caso, ele é isento, né, de custos, mas tem que ser concluído com advogado? Sim, ótimo, excelente pergunta, doutor Djalma. É porque a gente está só iniciando, né, a temática e vamos para o procedimento com certeza. Eu tenho outra pergunta também, professora. No caso, se existe a omissão, né, dos dados, eu posso entrar com danos morais? O dano moral, você fala em quê? Na própria ação de habeas data? Isso, porque, tipo assim, tá tendo a omissão, né, da informação junto ao órgão. Não, mas aí é que tá, Djalma. Não, né? Essa era a minha dúvida, entendeu? Entendi. Porque não, perfeito. Excelente, excelente tua indagação. Pode ser a dúvida de outros colegas, né? Porque no mandado de segurança pode, né? Oi? O mandado de segurança pode também, eu tinha essa dúvida, se pode entrar com danos morais no mandado de segurança e no habeas data. Não, essas ações, elas não vão se prestar à questão dos danos, tá certo? Porque, por exemplo, Djalma, pode ser que, eventualmente, Djalma, no mandado de segurança, você reconheça, né, você consiga que o juiz, né, a autoridade judiciária, o magistrado, ele conceda o teu mandado de segurança, tá certo? Mas, por exemplo, eventualmente, um servidor público, ele quer digamos, incluir uma gratificação que ele, né, segundo a legislação, ele acredita que ele tem o direito líquido e certo de receber essa gratificação, tá certo? Djalma. Ele vai, né, impetrar o mandado de segurança, tá? Mas, veja bem, ele não vai conseguir, se no final, na decisão pela concessão do MS, Djalma, o juiz for favorável, né, no mérito, for pela concessão da segurança, ele só vai conseguir incluir essa gratificação em sede de execução da segurança, né, ele tem que executar, a história do cumprimento da sentença, né? Ainda vai ter o reexame necessário, tá certo? Que é em geral, contra a fazenda pública, né? Djalma. E veja bem, se ele tinha direito, Djalma, para trás, né? Ele não vai nem conseguir que ali, pelo mandado de segurança, ele
se reconheça o que ele tinha direito pretérito. Então, ele teria que entrar com ação ordinária, comum, entendeu? E se for dano moral, também, né? Ele vai ter que entrar com ação ordinária pedindo uma tutela de urgência, se for o caso, entendeu, Djalma? Mas não por meio, não se presta a ser uma ação de cobrança, entende, Djalma? Não se presta a ser uma ação de cobrança. E o que vier, por exemplo, em sede, né? Compensação tributária, ele nem vai conseguir. Se for reconhecimento de não pagamento de tributo, aí, enfim, né? Ele não vai conseguir em sede de mandado de segurança o pretérito, por exemplo, né? O para trás, é só a partir da impetração ali da ação do MS. E ele não se presta a ser o mandado de segurança, e nem muito menos o habeas data, né? De já uma ação de cobrança. Não. Aí ele teria que pleitear pela via própria uma ação indenizatória contra, digamos, a entidade governamental, né? Seja o Estado, o município, a União, tá certo, Djalma? Mas veja, o objetivo do habeas data, primeiro, ele tem uma tutela específica aí, né, Djalma? É obter a informação, ou é, como a Ana Patrícia colocou aqui, retificar a informação, tá bom? Ou anotar alguma informação sobre a pessoa do impetrante, entendeu, Djalma? Tá clara a situação? Tem Sim, professora, entendi. Tem um objeto específico, né? Ela é uma tutela específica, é um procedimento especial, Djalma, né? Que é uma visão aí mais célere, uma visão mais rápida, tá? Para que o sujeito, o cidadão, consiga a defesa desse direito à informação, né? A liberdade de informação, sobretudo, pessoal, diante de entes estatais, né? De entidades governamentais. Certo, gente? Então, não tem essa visão, Djalma, de pedir... Olha lá, é tão boa a tua pergunta, Djalma, viu, Ana Patrícia? Que é assim, a gente já está até entrando aí na questão do procedimento, né? Mas vamos aí por partes também. Assim, tem a doutrina, por exemplo, o professor Cássio Scarpinella Bueno, né? Ele estuda muito também essas questões das nossas ações, né, constitucionais, desses instrumentos da tutela, da defesa e do cidadão em juízo, sobretudo diante do Estado, enfim. E aí ele se manifesta, Djalma, de que, por exemplo, um habeas data, viu, Ana Patrícia, poderia ter uma única ação, um habeas data, bem interessante, é verdade, uma única ação, um habeas data, para, tanto, obter a informação, né, o sujeito, ele está tendo, viu, Djalma, a negativa da informação, ele não teve esse acesso, certo? Lembrando, gente, o habeas data, tá? Eu só vou poder falar, e aí acho que já tinha comentado em outro momento aqui nas aulas, né? Eu só vou poder falar numa via judicial, viu, Djalma? Na verdade, na impetração desse habeas data, quando eu tiver suprido, né, a instância administrativa, tá certo, gente? Tem que ter a fase administrativa, tá? Existe até uma súmula, a súmula número 2 do STJ, tá? Posso até localizar aqui para vocês, que ela diz assim, ó, do STJ, não STF, tá? Não cabe o habeas data, né? Aqui para impetração de habeas data, tá? Tem que ter a recusa expressa, Djalma, ou mesmo a recusa tácita, a gente vai ver, né, a omissão, como o Djalma falou aí, da esfera administrativa, né, em se tratando de entidade governamental, tá bom? Gente, aí eu estava questionando a vocês, né, Ana Patrícia, será que eu poderia ter o mesmo habeas data, tanto para obter a informação, o acesso à informação, como para, na mesma ação, no mesmo procedimento, né, aproveitando ali, né, o mesmo processo, né, dar uma continuidade em outra fase e pedir a retificação dessa informação? O que é que vocês acham? Djalma? Pode repetir, Gabriel, eu estou falando assim, se vocês acham que eu poderia aproveitar
o mesmo procedimento do habeas para obter a informação e, ao mesmo tempo, na mesma ação, no mesmo feito, né, em outro momento, depois que eu obtive a informação, pedir a retificação. Pois professora, a doutrina, diga, desculpa. Assim, eu acho que sim, se for levar em consideração, assim, né, pelo menos processualmente, né, a questão da celeridade, né, a instrumentalidade do processo, a economia processual, né, pois é. Né? Mas os tribunais superiores, né, a visão do STJ não é essa ainda, certo? Pessoal, a visão dos tribunais é de que eu vou ter que ter um habeas data para obter a informação, aí eu teria outro habeas data no intuito de retificar essa informação, entende? Não se aproveita ainda o mesmo procedimento, tá certo? Não se aproveita ainda o mesmo procedimento. A doutrina, ela é favorável, né? Até pela ideia de efetividade, de celeridade, tá certo? Mas, assim, do ponto de vista dos tribunais superiores, sobretudo o STJ, né? Ainda não se aceita. Ó, tem uma decisão aqui que ele fala, apesar do posicionamento doutrinário, nos pareceu mais adequado, né? O STJ não tem admitido na mesma ação acumulação, Ana Patrícia, sucessiva de pedidos de conhecimento dos dados e após de retificação dos mesmos, tá certo? Tem um HD, né, uma habeas data, que foi o 160 do Distrito Federal, tá certo? Ele foi de 2008, né? Ainda não tem essa visão, tá bom? Mas, eventualmente, a gente pode até pesquisar. Tá aí, quem quiser pesquisar, doutor Lennon, Ercílio Gabriel, né? Se há alguma modificação nesse sentido, eu posso também até averiguar se houve uma evolução. Mas a doutrina aqui, ela é evoluída nesse contexto, né? Os tribunais superiores ainda não, tá certo? Ou seja, não haveria um aproveitamento do mesmo procedimento, né? Do mesmo processo. Tá bom, gente? Gente, eu coloquei aqui, né? A ideia, a incidência do habeas data, né? E vamos falar um pouco aqui, rapidinho, a gente já estava tratando, né? Do contexto histórico. No Brasil, ele surgiu muito, né? Com essa visão, Leno e Ana Patrícia tinham colocado, né? Da publicidade, né, do cidadão ter acesso aos seus dados, à sua informação, né? Tem uma visão aí de ação intuito personae, né? Do cidadão, tá certo? Aí a gente se pergunta, né? Pessoa jurídica, o estrangeiro poderia impetrar? Certamente, né? A gente vai ver isso aí, tá bom? É a legitimidade ativa, tá? Agora, do ponto de vista histórico, né? Originariamente o habeas data, eu coloquei na notinha de aula para vocês, eu já deixei lá naquela pasta no AVA, no material didático, tá? Originariamente, tá? No contexto histórico, tem uma influência do direito norte-americano, né? De um ato, Freedom of Information Act de 1974, tá certo? 46 anos, né, nesse percurso, e de outros atos de 78, e também sofreu no Brasil, né, essa influência histórica, né, se puder considerar a influência de outros ordenamentos, a gente sofreu a influência também do direito português e do direito espanhol, né, da Constituição portuguesa de 76 e da Constituição espanhola de 78 também. Tá certo? E aí, em 88, a gente tem a previsão do habeas data, né, na nossa Constituição Federal, tá? A lei de regência, eu coloquei aí para vocês também, aí vocês já vão poder, ó, a 9.507/97, né? O artigo 7º traz as hipóteses, né, na legislação, tá certo? Previsão constitucional, artigo 5º 72, e a legislação, né, a previsão legal, Constituição do Estado do Ceará, artigos 100 e 108, tá bom? Gabriel, você tem aí a nossa Constituição Federal? Ou Djalma? Lennon, Ana Patrícia?
Doutor Lena, pode ler aí o artigo, por gentileza? Artigo 5º, inciso 72 da Constituição. Conceder-se-á a data. Oi. Sim, professor, vou ler. É o 72, não é? Isso, 5º 72. Certo, 72. Um minutinho. São as duas hipóteses. Vou abrir aqui, só um segundo. Tá ok. Se alguém encontrar mais rápido e quiser começar. Concede-se a habeas data. Conceder-se-á, né? Conceder-se-á habeas data. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Muito bem, doutor Leonel, você leu ali, ó, relativos, pessoal, à pessoa do impetrante, né? A própria pessoa, um caráter personalíssimo dessa ação. Tem uma exceção, que eu já falei agora há pouco, né? De será que os sucessores poderiam, rapidinho, viu, Lênin? Só enquanto a gente discute aqui. Os sucessores poderiam impetrar, né? Para que fossem retificadas informações sobre o decujus, né? Obviamente, não poderia mais fazer, né, sua defesa, óbvio, né, em juízo. Exatamente, Ana Patrícia, aí, jurisprudencialmente, isso aí já foi acatado, né, nos tribunais superiores, inclusive, né, de ter essa possibilidade dos sucessores obterem os dados do decujus e, potencialmente, se fosse o caso, eventualmente, pedir a retificação. Tá certo? Continue aí, Lena. Item B. Conceder-se habeas data para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Muito bem, aí já seria a ideia da retificação, né, que a Ana Patrícia falou aqui. E aí o 77, e o Djalma tinha questionado, né, também, Djalma, são gratuitas, sim, isso, herdeiros legítimos e o cônjuge supérstite, né, Ana? Aí o 77 fala para a gente assim, pessoal, do mesmo artigo 5º, viu, Lena? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, né? E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Gente, é gratuita aí a ideia do... Aí o Lena tinha perguntado, o Djalma também perguntou a necessidade de advogado, né? Certamente, Djalma, a única dessas ações que não vai, né, necessitar da postulação, da capacidade postulatória do advogado, a gente viu na aula passada, é o habeas corpus. Para o habeas data, com certeza também é necessária aí a figura do advogado, tá certo? Para pleitear em juiz. Agora, lembrando, gente, acabei de falar aqui para vocês, né? A súmula 2 do STJ fala, eu preciso antes da fase administrativa. Na fase administrativa, o próprio cidadão, ele pode ir lá buscar, né, fazer o seu requerimento por escrito, fase administrativa, ou uma fase anterior à fase judicial, né, uma fase pré-judicial, né, anterior à fase judiciária, né, ele precisa pedir, né, fazer o seu requerimento junto à entidade governamental ou de caráter público, que o Lênin leu aí para a gente, na linha A da Constituição, pessoal. E aí, é muito interessante que a gente tenha em mente que essa fase também vai ser de forma gratuita, tá certo? Esse procedimento administrativo. E ele se compatibiliza aí como uma verdadeira condição, o interesse de agir para esta ação, né? Porque é óbvio, se o cidadão conseguir obter a informação ali no âmbito, na esfera administrativa, então, eu não vou necessitar, né, efetivamente, da impetração do habeas data, tá certo? A doutrina, né, enfim, a ciência do direito, às vezes chega a questionar, né, porque, Gabriel, eu teria, talvez, uma possível violação, né, do acesso a... Sim, caberia eliminar, sim, Ana Patrícia, numa questão de celeridade, certo? Especificamente. Tem a semelhança muito, muito forte, Ana Patrícia, com a legislação do mandado de segurança, tá? Praticamente é o mesmo rito, né?
a impetração, notificação da autoridade coatora para prestar as informações em 10 dias, tá? O Ministério Público para se manifestar aqui é em 5 dias, tá certo? Então, assim, o poder geral de cautela, né, do juiz, se visualizar, né, um perito de dano irreparável, né, a verossimilhança desse direito da alegação, tá certo? Sim, necessariamente pode haver, sim. Sim, gente, então eu estava falando para vocês, né, de que é necessária a fase pré-judicial, a fase administrativa, tá certo? Alguns doutrinadores questionavam, dizendo, se referindo que isso aí violaria o acesso à justiça, né? O artigo 535 fala, né? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, né? A lei não excluirá. Mas, enfim, né? Acabou que os tribunais já convalidaram e tem uma súmula aí do STJ que ratifica essa necessidade da fase administrativa, pessoal. Então, vocês, enquanto advogados, né, que estejam aí, digamos, orientando, assessorando os clientes, né, necessariamente vai ter que ingressar com um requerimento, não que o requerimento tenha que ser próprio de advogado, ok, doutor Djalma, um requerimento na seara, né, na esfera administrativa, tá certo? Mas, judicialmente, Djalma precisa, sim, da intervenção, da intermediação do patrono, né? Do causídico, do advogado. Certo, gente? Voltando aqui. Sim, aí vem o artigo 7º, né, da lei, pessoal, e introduz, da lei do habeas data, né, e introduz uma nova possibilidade de concessão desse habeas data, que seria conceder-se a habeas data, é o artigo 3º, né? Essa legislação, vocês têm aí um estudo, né, para a próxima aula, tá certo, gente? Um estudo. Qual é o estudo? Só fazer a leitura, né, dessa lei do HD, do habeas data 9.507/97. Porque aí facilita aqui na hora da aula, tá bom? São 23 artigos, né? Nada tão complexo, tá certo? O artigo 20, ele já traz a competência para impetração, né? Bem objetivamente considerado. Então, não tem maiores dificuldades. Aí, o artigo 7º da lei veio, o legislador, em 97, veio e introduziu uma hipótese, que seria a terceira hipótese para impetração de habeas data, né? Para anotações, né? Anotações nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável que esteja sob pendência judicial ou amigável. Por exemplo, uma empresa, né, que está sofrendo aí algum tipo de procedimento, mas ela pede para anotar, deseja que seja anotado, porque ainda está pendente, ainda não se resolveu, enfim, lá nos seus, né, dados. Gente, a doutrina, né, chegou a questionar se a doutrina, na verdade, isso já chegou até judicialmente, né, a ser analisado judicialmente, né? Se essa outra hipótese que veio instituída na lei infraconstitucional e não na Constituição, se ela seria aceita, né? Se seria constitucionalmente aceita, tá? E aí já foi decidido pelo Supremo que especificamente é viável, né? Que existe essa hipótese aí, viu, Ana Patrícia, para anotação nos assentamentos do interessado, né, de alguma informação, algum dado, porque ela não está diminuindo direitos, muito pelo contrário, ela está acrescentando, ela está agregando, né, uma nova possibilidade, não está limitando, não está reduzindo, mas está acrescentando, tá certo? Pessoal, até aqui tudo bem? A natureza jurídica do habeas data, né, uma ação cível de procedimento especial, rito sumário, né, um procedimento aí bem abreviado, tá certo? Deveria ser, né? Existem prazos que são considerados impróprios aí, por exemplo, 5 dias para o juiz, né, para o magistrado ou o tribunal resolverem, decidirem. O habeas data também vai ter prioridade nos tribunais, naquela pauta, né, de julgamento. Nas pautas de julgamento, primeiro eu tenho um habeas corpus, depois eu vou ter mandado de segurança, também está na lei aí essa situação. Depois eu vou ter o habeas data, né? Depois o mandado de injunção. Então eu tenho o quê, ó?
lá nos artigos finais da lei, ele diz aqui, né, artigo 19, os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança, né? Então, tem uma prioridade também na pauta de julgamento nos tribunais. Tá claro, gente? Até aqui é uma ação civil, né, da natureza civil, mas é considerada também um remédio constitucional. Por quê, pessoal? Porque tutela a nossa liberdade de informação, tá certo? Garante a tutela, a liberdade de informação. Aí o Lennon leu para a gente aí, pessoal, na Constituição, que tem, seriam as entidades, né, doutor Lennon, artigo 5º, 72, a linha A, você disse assim, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, né? Entidade governamental, lembrando, né, a própria, como o próprio termo diz, são as entidades estatais, né, da estrutura organizacional do Estado, né? Especificamente as suas secretarias, ministérios, autarquias, enfim, né? Essas entidades que fazem parte aí da organização estatal. Mas entidades de caráter público, ou seja, entidades também, outras entidades que têm um caráter público, gente. O que seria isso? Por exemplo, doutor Lino, eu posso dizer que um SPC, Serasa, né? Ou essas entidades, instituições de mala direta, né? Elas são consideradas de caráter público? O que é que vocês acham, gente? Acredito que sim, inclusive cartórios também, não é, professora? Exatamente, né? Justamente, doutor Lino, até porque o cartório, né, Lino, ele tem um viés, boa tua participação, sua contribuição, obrigada. Ele tem um viés público, né? É um serviço delegado, né? Ali o titular está exercendo uma função delegada, tá certo? Prioritariamente pública, mas aí cedida ao particular. Sem dúvida. Agora, a questão do caráter é interessante que a gente tenha em mente, também o que é esse caráter público. Cadê o... Ah, tá aqui o... o que é esse caráter público? É quando a informação, ela vai chegar, ela pode chegar, veja, diferente de eu... Se eu e aí a gente vai estar concluindo a aula, né, pelo menos sobre o conteúdo do habeas data, né, a aula de hoje nesse aspecto aqui, porque aí eu quero na outra aula dar continuidade com a questão do procedimento, né, para a gente falar de uma maneira mais detalhada, enfim, né, entrar nos pormenores, viu, Ana Patrícia, também. Então, gente, se especificamente eu tenho que essa informação é de caráter público, né? Ela pode chegar ao conhecimento de terceiros, né? Ela pode ser publicizada, então essa entidade que seria de um âmbito, né, de natureza particular, aí ela adquire essa visão do público, né? Ou seja, os maiores exemplos que a gente tem, SPC, Serasa, tá certo? E aí, a lei, ela, lá no artigo 1º, parágrafo único, ela vai conceituar, né, a 9.507, o que é informação de caráter público, o banco de dados, né, na verdade, de caráter público, ó. Considera-se, né, de caráter público, todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações, né? Já teve casos, gente, de, por exemplo, funcionário do Banco do Brasil querendo obter informações e que tinha um caráter unicamente interno, entende? Interno ali da informação. Essa informação, ela não chegaria a terceiros, né? Não tem essa conotação pública. Esse habeas data acabou sendo indeferido, né? Porque a ficha funcional ali, ele poderia até tentar por outra forma, né? Talvez um mandado de segurança, a gente vai ver ali
Só um instantinho, Helena. Aí, por exemplo, caráter interno, procedimentos da Receita, rapidinho, procedimentos fiscais, Lena, do procedimento fiscal próprio, interno, dos auditores, né, dos fiscais da Receita, também já teve propositura de habeas data, que acabou sem conseguir, né, o resultado almejado ali pelo impetrante. Por quê? Porque o dado não chegaria ou não seria de caráter público, né, de interesse público, mas somente da organização, somente, né, ali no âmbito interno. Diga, Leno. Não, eu ia pedir só para a senhora repetir o exemplo que você deu do funcionário do Banco do Brasil, que cortou assim que você falou. Perdão, é porque às vezes a internet não ajuda, né, aqui na vídeo. Pronto, era uma funcionária do Banco do Brasil, Leno, que ela impetrou a habeas data no intuito de ter acesso à ficha funcional, né, porque, salvo engano, houve uma demissão, enfim, um desligamento, né, e ela queria ter esse acesso. Não foi a via específica adotada, não foi a adequada, o habeas data, porque ela poderia até ter, pelo direito especificamente a informação de caráter geral, o interesse, né, coletivo, sim, ou até pelo dado próprio dela, né, porque a ficha funcional dela era de caráter interno, né, foi resolvido ali, né, no âmbito da decisão do habeas data. Ela poderia ter tentado por outra ação. Talvez até uma ação, Lino, sim, talvez até, se não um mandado de segurança, né, que é aquele caráter residual não amparado por habeas corpus ou habeas data, né, a gente vai ver na outra aula, né, direito de certidão, direito à obtenção, direito líquido e certo a obter certidão, aquelas informações do artigo 5º, incisos 34, tá certo? E as alíneas que existem, o inciso 34, vão ser próprios para obtenção, a impetração de mandado de segurança, né? Porque ali não tem um caráter pessoal, tá certo? A gente vai falar na aula que vem, né? Do mandado de segurança, a diferença, mandado de segurança, habeas data, né? Quando é que caberia? Eu teria o direito líquido e certo à obtenção de uma certidão. Eu teria o direito líquido e certo a uma informação que não vai ser para meu uso, mas talvez para a defesa de outros interesses meus, né? Ou do coletivo, entende? Aí eu teria a viabilidade pelo IMS e não pelo habeas data, que tem um caráter personalíssimo, né? Muito mais reservado. Aí a história da funcionária, Leno, é que ela tentou obter pela via do habeas data, mas foi indeferido sob o argumento de que aquela ficha funcional seria de uso interno, entende? Arquivos internos, que não chegariam ao conhecimento de terceiros, ao público, né? Não teria um caráter público nessa informação. Então, tem muita essa consideração ainda, né, para se obter por meio do habeas data. Sem falar, viu, Leno, que ela ainda teve que percorrer, né, para chegar ao habeas data, ela teve que buscar a via administrativa, né, para a gente não esquecer. Sim, gente, obrigado, professora. Tá, de nada, mas a gente esclarece melhor também na próxima aula, tá certo? Porque a gente faz essas distinções, tá bom? A gente vai continuar na lei. A sugestão aqui minha para vocês é que vocês façam uma leitura rapidamente aí da doutrina também, né? Ana Patrícia já está estudando, e a legislação do habeas data, que é a 9.507/97. Leiam, gente, é só uma leizinha com 23 artigos, tá certo? Para ajudar vocês, até porque as provas da OAB, né, tem muito essa pegada ainda, digamos, né, com base na letra da lei, tá certo? Mas a gente sempre vai estar trazendo aí, se der na outra aula, a gente traz umas questõezinhas para responder em sala também, né, sobre essas ações, tá? Vou fazer a chamada aqui de vocês. Certo, Djalma? Eu coloco sua presença. Tranquilo, obrigada. Bom final de semana. Vamos lá, gente, para a frequência. Já estamos no mês de outubro, hein? Um novo mês. A Ana Beatriz, vocês podem responder, por gentileza, no microfone, que facilita aqui um pouco na hora da frequência, tá bom, Ana Patrícia?
Presente, professora. Ah, obrigada. Presente. A Ananda. A Anne Caroline, tá aí? Presente. Obrigada, Anne. Beatriz Coelho. O Dinael, não vi. Beatriz? Dinael. Djalma estava aí. O Gabriel está aí. Glei não está aqui. O Ercílio está aqui. Presente. Ok, doutor, prazer. O Joviano não está aqui. A Júlia. O Lennon está aqui. Presente. Lorena não está. A Luana. Luana Lima Marques. Presente. Tá certo, doutora. A Luana Louise. Presente, professora. Ok, obrigada. A Magna, acho que ela estava aí na aula. A Marcília. O Rafael Shoa. A Ticiana tá aí? Também acho que estava. O Tássio. E a Yane tá aqui, né? Hein, gente? Pois, pessoal, é isso. A gente se encontra na terça-feira, tá certo? Continuando aí o habeas data. Tá certo. Tudo bem, Ana. Eu fico aqui, sim. Continuando aí o habeas data, né? Para a gente ir concluindo aí enfim, para a gente dando continuidade ao nosso conteúdo, tá ok? Agradeço aí a participação de todos. Obrigada. Sim, a Ana Patrícia, né? Queria falar comigo. Não, professora, é uma dúvida. Na verdade, assim, como a senhora é uma professora super acessível, eu estou me sentindo assim na liberdade e na confiança de perguntar sobre essa sistemática do AVA. Professora, por exemplo, eu estou tendo um tema com uma prova minha, a respeito de doutrina. Enfim, eu estou querendo que essa minha seja corrigida novamente. Eu já levei o conhecimento do professor, então, a gente já debateu. De outra disciplina, né? De outra disciplina. É de outra disciplina, mas o que eu quero saber não é nem a sua opinião sobre isso, não, porque eu sei até que eu não vou perguntar isso para a senhora. Eu quero saber se existe no AVA uma forma de eu pedir a correção dessa prova. Eu queria solicitar, assim, que, obviamente, que a primeira coisa que eu faço é questionar com o professor, mas se eu não estou tendo sucesso, não estou convencida, eu gostaria que a minha prova fosse corrigida por uma outra pessoa também, professora. Pronto, porque assim, eu não sei se no AVA pessoal, entendeu? Sei. E aí existe uma divergência na doutrina. Certo. Sobre isso. Estou compreendendo. Sobre essa questão que eu estou colocando. Eu posso tentar. E aí eu já mostrei a doutrina, já botei tudo. Entendi. É controvertida, né? Há uma celeuma, há uma discussão a respeito. Pronto, eu posso tentar. Há uma discussão. Ana Patrícia, eu vou ver o meio, a forma como você pode tentar conseguir. Isso aí eu te dou um retorno, pode ser? Eu te dou um retorno até amanhã, pode ser, Ana? Porque tem... Né? Pode. Ou até hoje à tarde. Não, tá ótimo. Porque aí eu vou preparar aqui. Tá ótimo, porque aqui eu preparo todo a sistemática. É porque a gente tem que lançar as notas. Eu quero preparar toda a defesa, professora. Oi? Eu não... Pronto, é porque eu quero preparar toda a defesa, fundamentar, entendeu? Que é para poder justificar o que eu estou pedindo, porque não é à toa, professora, eu não estou falando de algo que eu não tenho estudado, eu entendo perfeitamente, pois eu vou saber o meio como você pode obter isso aí eu te dou um retorno no torpedo, pode ser lá no torpedinho do... Tá ótimo.
Pode. Porque a única forma Ô, professora, eu agradeço demais, viu? Tá bom? Tá ótimo, mas eu agradeço demais, assim, a sua disposição. De nada, doutora. Viu? Muito obrigada. Nada, vamos tentar, né? De toda forma, tá certo? Obrigada. Pois um bom final de semana. Obrigada. Você tá melhor hoje? Você tá melhor? Tô, professora. É porque eu tenho um problema de doença de Crohn. E eu sofro demais com isso. Eu tô desde janeiro numa crise. Uhum. É horrível. E aí eu faço tratamento, entendeu? E aí, às vezes, realmente, assim, ela apareceu eu tenho intolerância a algumas alimentações. E aí descobriram uma nova intolerância, que é a amido. Aí me fez mal, aí o problema voltou todo. Mas é isso mesmo, hoje eu já tô melhor, graças a Deus. Graças a Deus, vai dar certo. Depois eu te dou um retorno no torpedo, tá bem? Tá ótimo, professora. Muito obrigada, viu? Nada, bom dia, tudo de bom. Um abraço. Obrigada, Pra você tchau. também. Tchau, tchau.